Bom dia, terceiro ano. Bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje é aula de gramática, aula muito importante para a produção textual. Por quê? Percebi, corrigindo as redações de vocês, que muitos alunos não conhecem as conjunções, elos significativo e importantíssimo quando nós estamos produzindo um texto. Então, começa a aula hoje agradecendo imensamente a participação de vocês e muito feliz de saber que o terceiro ano da escola tem muita responsabilidade com o seu conhecimento. Então, parabéns, continuem assim, porque a conquista é certa, a vitória é de vocês. Então, o que são conjunções? Conjunções são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações. Então, diferente da preposição liga palavras. As conjunções, elas vão ligar orações, duas orações. Essas orações, elas podem ser subordinadas ou coordenadas, elas podem ser simplesmente alinhar uma do lado da outra, se coordenando entre si ou exercendo uma função de dependência entre um e outro. Então, o que é conjunção? Conjunção é palavra invariável. O que significa dizer que ela é invariável? É que ela não se flexiona, ela não tem número, ela não tem grau, ela não tem plural, ela não tem feminino, ela não tem masculino, ela é única. Então, palavra invariável, porque não se modifica. E qual é a função dela? Ligar. Ligar o quê? Duas orações. Então, ela vai ligar duas orações. Duas palavras de mesma função em uma oração. Então, ela vai... Muitas vezes as conjunções elas são usadas para evitar a repetição. Eu trago um exemplo para vocês, justamente isso. Há um elo que evita essa repetição. Olha o exemplo. Ele joga futebol e basquete. Então, aqui eu tenho dois termos semelhantes. Então, ele tem futebol e basquete. Então, esse é uma das funções das conjunções. Ligar, então aqui eu tenho a conjunção. E o que ela fez? Ela ligou dois termos semelhantes, dois esportes. Aqui embaixo eu tenho duas orações. Então, eu iria ao jogo, primeira oração, ó, eu iria ao jogo, mas, deixa eu trocar a cor da caneta, mas, ó, conjunção, estou sem companhia. Então, notem vocês que essa é a função da conjunção. Ligar duas orações ou ligar dois termos semelhantes. Agora, nós vamos começar na classificação das conjunções. As conjunções têm muitas classificações, são extensas, então convém agora prestar bastante atenção para tentar colocar isso em prática. Então, a classificação das conjunções. Observe a estrutura sintática dessa oração. Então, notem vocês que aqui eu tenho uma análise sintática. O que é isso? É quando as classes gramaticais são colocadas numa estrutura de função. Então, qual é a função que exerce essas palavras dentro da oração? Então, aqui eu tenho sujeito, verbo transitivo, objeto direto, a conjunção, novamente um objeto direto, um verbo transitivo e uma adjunta adverbial. Mas vamos entender isso em relação às conjunções. O leão repartiu a presa. Então, aqui eu tenho o sujeito, o leão. O que o leão fez? Ele repartiu. Notem que o verbo aqui, ele pede um complemento. Quando o verbo pede um complemento, nós chamamos ele de verbo transitivo. Por que verbo transitivo? Porque ele precisa transitar até o final da frase para que ele tenha sentido completo. Então, o que o leão fez? Ele repartiu. Ele repartiu o quê? A presa. Então, a presa aqui é meu objeto direto. Então, essa aqui é a minha primeira oração. Segunda oração. A dividiu, então eu tenho aqui o verbo e o objeto direto, que é o a. Esse a aqui não é um artigo, esse a aqui é a presa, olha. Notem vocês, o leão repartiu a presa e a dividiu. Dividiu quem? Dividiu a presa. Então, eu usei o pronome para eliminar a repetição em 4 partes. Qual é a função aqui da conjunção? A função é ligar a primeira oração na segunda oração. Repare que cada uma das orações tem todos os termos sintáticos necessários para que façam sentido. A palavra que as relaciona recebe o nome de
conjunção coordenativa. Por que coordenativa? Porque nesse caso aqui, eu tenho uma oração coordenada. A primeira oração não precisa da segunda oração. Eu coloquei para completar seu sentido. Observe agora como se relaciona essas orações. Eu trouxe para vocês aqui um quadrinho, para explicar, para vocês recordarem o que é um objeto direto e o que é um objeto indireto. Sei que vocês sabem, mas eu trouxe só para recordar. Então, olha, eu tenho aqui o sujeito, né? Tá aqui escrito do lado errado, mas eu vou arrumar para vocês. O prefeito é meu sujeito. O que o prefeito fez? Ele assinou, então, verbo transitivo. O prefeito assinou. Assinou o quê? O documento. O documento aqui é o objeto direto. Ele está ligando, ele está completando o sentido do verbo. Então, o verbo assinou, ele precisa de um complemento. Quem assina, assina alguma coisa. Então, notem vocês que aqui eu tenho um artigo e não uma preposição. Por isso, objeto direto. Aqui, novamente, eu tenho a menina, sujeito. Amava, verbo transitivo. Amava o quê? A natureza, objeto direto, está ligado diretamente, sem preposição. Ontem ele, né, eu tenho aqui o sujeito, ontem ele deixou 5 caixas aqui. Então, ontem ele fez o quê? Ele deixou. Quem deixa, deixa alguma coisa. O que ele deixou? 5 caixas. Então, quando o verbo pede um complemento e esse complemento é ligado diretamente sem preposição, dizemos que nós temos um objeto direto. Já o objeto indireto, ele acontece sempre por meio das preposições. Então, o complemento no sentido de um verbo transitivo indireto é a preposição, é obrigatória. Então, olha só, preciso é o verbo, né? Preciso de quê? De você. Então, quem precisa, precisa de alguma coisa, de você. Notem que aqui eu tenho uma preposição, é essa preposição que faz com que esse objeto se torne objeto indireto. A mesma coisa vai acontecer com todos os outros exemplos. Olha, necessitamos, quem necessita, necessita de alguma coisa, então necessitamos de dinheiro. Então, preposição, o verbo ligado ao seu complemento por meio de uma preposição, objeto indireto. Acredito. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Novamente, confio. Quem confia, confia em algo, confia em alguém, em alguma coisa, né? Confio em Deus. Lutaram contra os monstros, lutaram contra. Quem luta, luta contra, ou luta a favor de alguma coisa. Então, notem vocês que todos os exemplos aqui trazem o verbo ligado ao seu objeto por meio de preposição. Quando isso acontece, objeto indireto. Agora voltemos para as nossas conjunções. As feras não sabiam que o leão era desonesto. Note que na primeira oração, as feras não sabiam, né? O verbo é transitivo direto. Por que o verbo é transitivo direto? Porque o complemento é ligado diretamente, tá vendo? Sem preposição. Ou diretamente sem preposição. E que toda a segunda oração funciona como objeto direto do verbo saber. Então, quem não sabia? As feras. O que as feras não sabiam? E o que elas não sabiam? Que. Então, o que aqui é a minha conjunção subordinativa, né? Então, nesse caso aqui, a relação delas é de subordinação. As feras não sabiam. Então, nesse caso, eu preciso da segunda oração para que a primeira oração tenha o sentido completo. Quando isso acontece, nós chamamos essa oração de orações subordinadas. Quando a primeira oração não precisa da segunda oração, orações coordenadas. Assim, as conjunções, nós podemos concluir que as conjunções coordenativas, elas ligam palavras ou orações do mesmo valor sintático. E as conjunções subordinativas inserem uma oração na outra, estabelecendo entre elas uma relação de dependência.
sintática. Então, aqui elas ligam as palavras do mesmo valor sintático, não há uma subordinação entre uma e outra, então por isso elas se coordenam, elas são coordenativas. E aqui há sim uma subordinação. A primeira oração não faz sentido sem a segunda oração. Quem é que liga as orações? As conjunções. Agora, nós vamos classificar essas conjunções para que vocês consigam perceber quais são elas. Então, nós já sabemos que as conjunções coordenativas, elas ligam, né? A função dela é estabelecer uma relação de dependência sintática entre as orações. Essas orações, elas são ligadas por conectivos. E o nome desse conectivo, conjunções. Nós temos cinco conjunções coordenadas e 10 conjunções subordinadas. E agora nós vamos ver uma por uma para nós entendermos e sabermos quais usarmos, quando usarmos e por que usarmos. E deixar de usar apenas 2, 3 que nós conhecemos. Então, vamos ampliar o nosso conhecimento de conjunções para podermos usar com abundância, né? Então, vamos lá. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes, né? Como nós já vimos, e elas se dividem em 5 grupos. A primeira delas é a aditiva. Elas exprimem soma, adição de pensamento. E as principais são e, nem, e, não. Não só, como também fazem parte, mas eu coloquei as que vocês mais usam, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho o e ligando duas orações com sentido de soma, de adição de pensamento. Ó, telefonei para ela e já dei seu recado. Na sequência, nós temos a adversativa. Ela exprime oposição, contraste, compensação de pensamentos. Mas, porém, todavia e contudo. Mas é o que vocês mais usam. E vocês ainda usam ele como se ele fosse igual ao advérbio mais, né, dando ideia de quantidade aqui. E não é. Uma ideia aqui é de contraste, de compensação. Por isso a adversativa. Eu posso trocar ela por outra, embora muitas pessoas conheçam ela, e uma outra que nós vamos falar daqui a pouco. Gostaria de ir à festa, mas estou doente. Eu posso trocar esse mas por um todavia. Olha o tanto que vai ficar bonitinho. Gostaria de ir à festa, todavia estou doente. Até dá uma enriquecida no seu texto, mudando as conjunções. Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Então, as adversativas, elas dão essa ideia de contraste, de oposição, de compensação de pensamento. Alternativas, elas exprimem uma escolha de pensamento. Notem vocês que essa separação, essa exclusão é relacionada a pensamento. As principais conjunções, ou, ora, já, quer. Ora estuda piano, ora estuda flauta. Ou você me escolhe, ou você fica com ela. Então, conjunções, ou você vem conosco, ou você não vai. Então, eu posso usar várias conjunções, mas eu preciso saber qual é o valor que ela representa no meu texto. Aqui, neste caso, na conclusiva, nós temos o pois, que é muito utilizado. E ele é utilizado não só como conclusiva, como explicativa, mas você precisa saber quando é um e quando é o outro. Então, olha, nas conclusivas, elas exprimem, né, conclusão de pensamento. Então, logo, pois, portanto, por conseguinte, é assim. E o pois aqui, meninos, ele vem sempre depois de um verbo, tá? O pois, quando ele é conclusiva, eu tenho verbo, depois é que eu tenho o pois, viu? Eu não posso ter ele sem que isso aconteça. Por quê? Porque quando ela for explicativa, eu também vou ter o pois. Por isso que o pois é uma conjunção muito, muito perigosa para ser usada. Quando você for usar o pois no sentido de conclusão, opte por portanto ou por isso. Fica mais elegante, ó. Chove bastante,
portanto, a colheita será garantida. Em vez de chove bastante, pois a colheita está garantida. Não estudou com disciplina, portanto, provavelmente será aprovado. Explicativas. Elas exprimem uma razão, um motivo. E é tão interessante que muitas pessoas usam o porquê aqui, eles não usam o porquê como se fosse uma conjunção. Quando nós trabalhamos na sala de aula, os porquês, eu expliquei para vocês. Porquê junto, sem acento, não é porquê de resposta, é porquê conjunção explicativa, ele vai justificar, porque a resposta é quase sempre uma explicação. E aqui nesse caso, eu também tenho pois, e o pois aqui, ele vem antes do verbo, tá vendo? Olha, aqui eu tenho o verbo, e antes do verbo eu tenho pois. Eu não posso usar depois do verbo. Se eu usar o pois depois do verbo, eu não vou ter uma conjunção explicativa, eu vou ter uma conjunção conclusiva. Então, eu tenho que tomar muito cuidado ao usar o pois. E vocês usam em larga abundância como se fossem a coisa mais fácil do mundo. Então, risque o pois da sua vida se você não sabe quando ele é explicativo, quando ele é conclusivo. Então, vamos só recordar. O pois, quando vem depois do verbo, eu tenho o verbo. E depois o pois, ele é conclusivo. Se eu tenho pois e logo depois vem o verbo, eu tenho uma explicativa. Vamos embora, pois já é tarde. Eu posso trocar esse pois por quê? Olha que legal. Vamos embora, que já é tarde. Tá vendo que o pois pode ser trocado sem nenhuma interferência na frase? Posso trocar por porquanto. Eu gosto muito de porquanto, acho ele elegantérrimo. Vamos embora, porquanto já é tarde, viu? Tanto que ele fica sofisticado dentro do seu texto. Então, agora vamos começar com as conjunções subordinativas. Então, quais seriam as subordinadas? Nós temos 10 conjunções subordinadas, e lembrando que as conjunções subordinadas, elas estabelecem uma ligação de dependência entre as orações. Então, eu vou ter sempre uma oração principal e uma outra oração subordinada, ligando sintaticamente, ou seja, a primeira oração precisa desse complemento sintético, desse complemento que da segunda oração. Então, olha, eu acho que vai esfriar à noite. Tá vendo que o que aqui é minha conjunção que vai ligar a oração principal à oração subordinada. Então, a oração principal, ela precisa do complemento sintático da oração subordinada. Por isso, elas são chamadas de orações subordinadas. As conjunções subordinativas, elas compreendem dois grupos que são chamados de as integrantes e as adverbiais. As integrantes, elas introduzem orações com valor subordinado de função substantivo, então por isso elas são chamadas de integrante. Então, quais são as conjunções? O que e o se, e elas vão exercer as funções do substantivo. Quais são as funções do substantivo? Não sei se vocês vão se lembrar lá do segundo ano, que vocês estudaram o substantivo e depois as funções do substantivo. Então, o substantivo, ele funciona como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, aposto da oração principal. Essas funções são as funções exercidas pelas integrantes. Quais são elas? O que e o se. Por quê? Porque elas vão exercer função de substantivo. Então, quando ela exercer função de substantivo, ela vai ser chamada de integrantes. E as outras de adverbiais, são circunstâncias. Então, elas vão dar as circunstâncias. Então, as integrantes, elas vão ter as funções do substantivo, e as adverbiais, elas vão ter circunstâncias de advérbio. Olha, desejo, aqui eu tenho a oração principal,
E a oração subordinada? Que oração subordinada é essa? De objeto direto. Lembra que nós já vimos objeto direto? Quem deseja, deseja alguma coisa. O que é que nós desejamos? Que você tenha sucesso no seu novo emprego. Então, tudo isso aqui, toda a segunda oração, ela funciona como objeto direto da primeira oração. Qual é a função? Substantivo. São os elos que o substantivo exerce dentro da oração. As adverbiais, elas iniciam orações que exprimem uma circunstância adverbial relacionada, enunciada à oração principal. Então, as adverbiais, elas exercem a circunstância de modo, tempo, lugar, causa. Então, olha só, eu tenho aqui a oração principal, que é o café está pronto. Então, a oração principal está aqui, o café está pronto. Qual é a circunstância que a primeira oração exige da segunda? Aqui é de tempo, ó. Quando ela chegar, viu? Que a circunstância aqui é de tempo. Então, quando ela chegar, quando ela chegou do trabalho, o café já estava pronto quando ela chegou do trabalho. Então, aqui, por isso que elas são chamadas de adverbiais. Por que adverbiais? Porque elas exercem funções de advérbio. Que funções? Circunstância, tempo, modo, lugar, olha aqui. As adverbiais classificam-se em causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Todas elas iniciam oração que exprime uma circunstância adverbial, circunstância de advérbio. Quando? Em relação ao fato expresso na primeira oração. Então, a primeira oração vai trazer um fato e a segunda oração vai trazer uma circunstância para esse fato. E assim nós vamos começar a navegar por entre as nossas conjunções subordinativas adverbiais. São 10, tá bom? Então vamos lá. A primeira delas, causais. Introduzem orações subordinadas que dão ideia de causa, que, portanto, né? Então, que, portanto, já que, uma vez que, como, pois, visto que. Olha, fiquei calado, porque não pediram minha opinião. Então, ele traz uma circunstância de causa. Por que ele ficou calado? Qual é a causa dele ter ficado calado? Não pedirem a opinião dele. Então, as conjunções subordinativas adverbiais de causa, ela vai introduzir o motivo, a causa expressa na oração principal. Então, ela vai introduzir a ideia da causa, né? Olha, eu comprei apenas as revistas. Por quê? Nenhum livro me interessou. Poderia trocar esse porquê, professora? Poderia. Poderia pôr o pois aqui, ó. Fiquei calado, pois não pediram minha opinião. Eu poderia colocar aqui também, visto que. Fiquei calado, visto que não pediram minha opinião. As comparativas introduzem orações subordinadas que dão ideia de comparação. Principais conjunções, como, tal, qual, tanto, quanto, mais, menos do que. O menino está tão confuso quanto o irmão. Corre como um louco. Notem vocês que a diferença aqui, as principais conjunções, porque, visto que, uma vez que, com. Aqui, na comparativa, eu preciso ter os elementos de comparação nas duas orações para que haja a comparação entre eles. Olha, corre como um louco. Então, eu preciso dos elos de ligação entre o menino está tão confuso quanto o irmão. E ele corre, tá vendo? Eu tenho aqui um sujeito, ele corre como um louco, corre. Quem corre? Ele, como um louco. Orações concessivas. Iniciam orações subordinadas que exprimem um fato contrário ao da oração principal. Principais conjunções, embora, ainda que, apesar de que, se bem que, por mais que, mesmo que. Então, mesmo que seja tarde, partiremos. Então, tá vendo? Exprime um fato contrário à oração principal. Então, embora já seja tarde, olha, embora já seja tarde, vão partir a si mesmo. Mesmo saindo atrasado, eles vão sair. Ele não participará do jogo de futebol, embora você insista.
Então, mesmo que você insista, ele não vai participar do jogo de futebol. Então, é isso, olha, mesmo que ele não participará do jogo de futebol, mesmo que você insista. Então, eu posso sim trocar essas conjunções por outras. Condicionais iniciam orações subordinadas que exprimem hipótese ou condição para que o fato da oração principal se realize. Ou não. Aqui eu tenho o se, o caso, contanto que, a menos que, disse que. Então, condicionais é a condição, ela vai exprimir uma condição, a segunda oração para a primeira. Só entrarão em classe se apresentarem a carteirinha, tá vendo? É uma condição para que eles façam. Então, ela vai apresentar. Eu posso trocar essa conjunção? Só entrarão em classe caso apresentem a carteirinha, ou só entrarão em classe contanto que apresentem as carteirinhas. Se ele tivesse dinheiro na poupança, aproveitaria essa promoção. Caso ele tivesse, a menos que ele tivesse, então eu posso substituí-las. É para isso que eu preciso conhecer as conjunções. Conformativas. Iniciam orações subordinadas que exprimem acordo, concordância de um fato com o outro. Então, tem que haver uma concordância entre um e o outro. Quais são as principais conjunções? Conforme, segundo e como. É muito usada por vocês quando vocês começam a fazer a conclusão do texto, conforme já foi dito anteriormente, ou segundo já foi analisado, ou como foi exposto no parágrafo anterior. Viu que é muito importante vocês saberem classificar que essa aqui ela está se fazendo uma concordância com o fato anterior. Vocês usam muito e nem sempre a intenção de vocês é fazer com que um fato concorde com o outro. Exemplo, conforme noticiou o repórter, vai faltar água amanhã. Segundo noticiou o repórter, ou de acordo, como noticiou o repórter, a feira de ciência ocorreu conforme todos tinham planejado. Consecutivas. Inicia oração subordinada que exprime a consequência ou efeito do que se declara na oração principal. Tal, tão, tal, tanto que, de modo que. Ela é tão chata que não a tolero. Então, olha, eu tenho a consequência, né? O efeito de uma oração na outra. Ela é tão chata. Qual é o efeito dela ser tão chata? Que eu não a tolero. Então, a primeira oração, ela vai dar um efeito de que declara da oração principal. E esse efeito é uma consequência. Olha, falou tanto na reunião que ficou rouco. Qual foi a consequência dele falar muito na reunião? Ele ficar rouco. Conjunções finais. Inicia orações subordinadas que exprimem uma finalidade, a fim de que. Para quê? Qual é a finalidade? Fiquem quietos. Por que é para eles ficarem quietos? Qual é a finalidade? Para que eu possa falar. Então, a finalidade aqui, cheguem mais cedo. Por que eles têm que chegar mais cedo? A fim de que possamos conversar. Então, aqui ela vai exprimir uma finalidade, um objetivo expresso, né? Qual é a finalidade da primeira oração? Que ele possa falar. Então, ele precisa completar. Fiquem quietos para que eu possa falar. Proporcionais. Orações subordinadas proporcionais exprimem uma concomitância simultânea à medida que a proporção que é o passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, à medida que o orador falava, eu dormia. Então, proporcionais exprimem uma concomitância, ao mesmo tempo que aconteceu um fato, eu faço outro. O preço da carne aumenta à proporção que esse alimento falta no mercado. Então, viu que é proporcional? É uma concomitância, uma simultaneidade, conforme a primeira oração vai acontecendo, a segunda oração continua, né? Como se fosse uma continuidade. Temporal. A temporal vai falar sobre
ideia de tempo, né? Assim que, quanto antes, depois que, logo que, assim que. Assim que chegou, começou a falar. Quando a banda deu o seu cordel final, se os organizadores derem início aos jogos. Então, temporal é tempo. Quando, antes, depois que, logo que, assim que. Então, eu posso usar essas conjunções sempre que eu quiser. Então, eu preciso conhecer todas essas conjunções para que eu não use sempre a mesma e ainda use equivocado as pouquíssimas conjunções que eu conheço. Então é isso, chegamos ao fim da nossa aula. Conjunções é uma matéria muito complexa. Não dá para que você aprenda simplesmente com ouvindo a professora falar e explicar o que é. Você precisa colocar em prática toda vez que estiver fazendo um texto, ir lá nas suas anotações, anotar o que você quer e saber se realmente é aquela conjunção que você quer. Não dá para usar uma conjunção com peso de alternativa se você quer fazer uma explicação. Então, para isso, você precisa selecionar as que você quer usar, aprender a usar ela, porque elas caem assim na prova do Enem, usando. Então, você precisa aprender. Quero parabenizar mais uma vez a quantidade de alunos do terceiro ano que participa. É encantadora. Ao fazer essas atividades, colocar o cabeçalho completo, a grande maioria está fazendo, isso é muito bom, mas ainda tem um percentual pequeno que eu preciso adivinhar através do e-mail de quem é, que é a tarefa, eu preciso ler para saber. Copiar só perguntas e respostas, ainda tem alunos me perguntando se é para copiar os textos, não precisa, só as perguntas e as respostas. E enviar para o meu e-mail, lu.keller@hotmail.com. Aguardo vocês para as dúvidas em relação às atividades que forem fazendo. Um cheiro grandão e bye bye.